irmãos, ou bom dia, ou até boa tarde, dependendo da hora que você esteja assistindo. Mas eu quero dizer da minha alegria de estar aqui falando com vocês, todos os membros da igreja e todos aqueles que porventura moram nas suas casas, seus familiares, quem sabe seus amigos. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês e os cumprimento com amor, o amor ao próximo que todos nós devemos ter, não é verdade? O amor cristão. E eu quero convidar vocês para mais uma meditação que será colocada para vocês e que nos faz compreender o porquê das coisas, né? Eu costumo dizer que ser cristão não é propriamente dito ser religioso. O cristianismo é uma forma de vida, uma forma sadia, onde o prêmio maior, vamos dizer assim, é a salvação da nossa alma. Ninguém precisa ser cristão para ser educado. Você pode ser educado no lar, nas escolas, nas faculdades, enfim. Você pode ser uma pessoa decente, não tem que ser cristão para ser decente. Enfim, mas se for cristão, precisa ser todas essas coisas. Honesto, decente, né, trabalhador, acima de tudo, cônscio dos seus deveres, das suas obrigações. Amém? Porque todos nós temos obrigações na vida, né? Temos direitos e temos obrigações. E uma coisa importante é que quem não cumpre com as suas obrigações não faz jus aos seus direitos. Podem compreender isso? Ok. Que Deus abençoe você. Vamos primeiro fazer uma leitura e depois vamos fazer uma breve oração. Eu estou lendo em Lucas, capítulo 6. Se algum de vocês quiser acompanhar, fique à vontade. Lucas, capítulo 6, onde nós vamos ler apenas 3 versículos. 47, 48 e 49. Amém? Esses versículos tratam de um assunto intitulado pela Sociedade Bíblica como os 2 fundamentos. Versículos 47 a 49 dizem assim: eu vou mostrar a vocês, é Jesus que estava falando, veja bem, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, e com alegria no coração, nos voltamos a Ti neste dia, em oração, primeiramente para Te agradecer pelo dia que tivemos, dia saudável, dia agradável, nos guardaste, nos preservaste, nos livraste de acidentes e incidentes e de todos os males possíveis, porque Tu nos amas e Te preocupas conosco, e eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço também pela vida dos ouvintes que estão agora ouvindo esta palavra, que todos sejam ricamente abençoados por Ti, Senhor, em todos os sentidos.
principalmente no ouvir da palavra, no meditar do seu coração, no entendimento da mesma, com teu Espírito, meu Pai. Esclarece essas pessoas, porque não sou eu, Senhor, que convenço nada, e tu sabes disso, mas é o teu Espírito que convence as pessoas dos seus pecados, convence do juízo, convence da justiça. Pai Santo, quero te agradecer pela vida deles mais uma vez e te pedir, Senhor, que o teu Espírito também me use para falar aquilo que for agradável a ti e bom para as pessoas. Não é agradável para as pessoas, é agradável a ti e bom para as pessoas, que faça bem, que abençoe, que os leve a meditar na tua palavra. Pai Santo bendito, me coloco em tuas mãos, consagro-me a ti nesta hora, assim como consagro todos que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, nós estamos fazendo cultos todos os domingos e muito breve, obviamente que eu estarei avisando a igreja, voltaremos a fazer cultos sempre durante a semana, mas ainda estou colocando esta gravação para ajudar os irmãos e as irmãs a meditar na palavra do Senhor. Eu sempre tive o hábito de colocar títulos nas mensagens que eu preparo. Eu coloquei assim: aprendendo a construir com fé. Aprendendo a construir com fé. Porque eu não sei se você pode entender pela leitura essa parábola de Jesus. Você sabe que é uma parábola, não é? Uma parábola é uma história ilustrativa de algo que é verdade. A história, o fato, pode não ser baseado num fato verdadeiro, mas tem a lógica da verdade e, consequentemente, gera o entendimento da verdade. Podem compreender isso? Ok. Então, o que que essa palavra nos diz? Jesus estava falando com seus discípulos e com outros que estavam ali junto com ele, obviamente. Inclusive, eu até pulei o versículo 46, que diz: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Jesus estava meio triste, porque as pessoas o chamavam de rabi, de senhor, de mestre, de tudo que você possa imaginar, de elogios, mas nem todos lhe davam ouvidos. Obviamente, isso acontece até hoje, não é? Não adianta você dizer: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Você crê em muitas coisas. Eu também creio que se parar na frente de um caminhão sem freio, provavelmente ele vai me esmagar, não é? Esse tipo de crença é a coisa natural. Mas vamos entender o que Jesus estava dizendo. No versículo 47, ele diz assim: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Preste atenção nisso. Vem a mim. De quem é que ele está falando? Pessoas que buscam o Senhor. Pessoas até que se acham crentes. Não é os que fogem de mim. Ele não diz assim: eu vou dizer a vocês o que acontece com aqueles que fogem de mim. Não, ele diz aqueles que vêm a mim. Porque é o ponto de partida para você encontrar a salvação, é buscar a Cristo. Então, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ou seja, todo aquele que me recebe como Salvador. E ouve as minhas palavras. Olha que coisa maravilhosa. Nós devemos ouvir
a palavra do Senhor, não apenas escutar. Ouvir tem o sentido intrínseco de tomar conhecimento de uma forma qualquer. Ou Jesus falando, ou os seus discípulos falando, ou, no caso aqui, a palavra dizendo, tomar conhecimento. Que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Olha que ponto importante. Não adianta ouvir apenas. Devemos ouvir, sim. Não devemos negligenciar. A palavra de Deus, o apóstolo certa feita diz assim: não sede apenas ouvintes, mas sede praticantes. Você vai a uma aula, assiste uma aula profissional, por exemplo, se você não botar em prática, não valeu nada. Eu, quando tinha tempo, gostava de fazer alguns cursinhos e tal. Fiz muitos cursos, tenho muitas formações. Nem todas eu coloquei na prática. Podem compreender isso? Então a gente fica só sabendo. Saber que Deus é bom não é suficiente. Temos que buscá-lo, colocar nossa vida nas mãos dele, para que ele possa praticar a bondade que ele tem para conosco. Que Deus não aviltra a nossa vontade. Deus não faz nada à força. Ele não leva ninguém para o céu à força. Podem compreender isso? A palavra de Deus nos mostra o caminho. E nós devemos compreender. Obviamente, Deus sabe quem vai compreender e receber. Mas isso não quer dizer que eu fique na dependência de acontecer naturalmente. Não. Eu preciso ouvir, preciso buscar para realmente receber ao Senhor e construir, vejam bem, a minha vida, essa construção de casa aqui é relativa à construção de uma vida. Tem pessoas que vivem do jeito que o vento toca a folha morta, a folha seca. Nós não somos aquele jogador de futebol, tal de Didi, que inventou a folha seca, mas existe até esse chute, que o jogador chuta e a bola faz algumas voltas antes de chegar no lugar certo. Mas, na verdade, vejam bem, nós não estamos ao léu. A nossa vida não é uma coisa que deva correr de acordo com o vento. Não. Nós precisamos construir a nossa vida. Podem compreender isso? E Jesus assemelhou a construção de uma casa residencial qualquer. Então, é importante entender isso. Todo aquele que recebe a Cristo precisa ouvir e praticar a sua palavra. E aí diz o versículo 48. Esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, preste atenção nisso, hein? E lançou o alicerce. Olha, as pessoas que vão construir uma casa, cavam, botam ali o ferro, botam o cimento, não é? Com concreto e fazem os alicerces. Mas veja, cavam, abrem um buraco na terra. Uma coisa importante sobre isso aqui é que nós também devemos cavar. Para crescer na fé, devemos cavar o conhecimento. Precisamos estudar as Escrituras. As Escrituras são eruditas e são, para alguns, tem palavras que até podem confundir, então temos que analisar. Pergunte ao seu pastor: pastor, o que quer dizer isso? Peça ajuda a quem sabe, porque tem gente que estuda. E é isso que nós devemos fazer. Cavar uma vala funda aqui é cavar a palavra, procurar.
por que se deu isso? Qual é o sentido disso para mim? Tem três formas de interpretação da palavra de Deus que são muito sadias. Eu sempre digo isso lá na igreja. A primeira forma é como ela foi escrita. Quando foi escrita, para quem foi escrita, por que foi escrita. A segunda forma é o sentido profético, porque a palavra de Deus vem sendo escrita há muitos anos. Tem assuntos na Bíblia que são de 500, 600, 700, 800, até 1000 anos antes de Cristo. Na realidade, a história de Adão e Eva é bem antiga. Agora, o que isso quer dizer hoje? No sentido profético da palavra. E uma interpretação mais importante ainda é o que isso está dizendo para mim agora. O que esta palavra que eu estou lendo aqui está dizendo para você, querido, que está ouvindo, querido ou querida, o que está dizendo para você no seu coração? Isso que é importante, leve isso em conta, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, aproveita esse momento, aproveita essa palavra para acender uma luz na sua mente, no seu coração, na sua alma, para clarear e você perceber que precisa de Deus. Então vamos voltar à palavra. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce. Você tem que se alicerçar cavando a palavra de Deus, buscando, procure ouvir, não censure sem conhecer, porque isso todo mundo faz. Censurar sem conhecer é a coisa mais fácil que tem. Primeiro, procure as provas. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja bem, abriu profunda vala e lançou ali os alicerces sobre a rocha. Né? Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar. Por quê? Por ter sido bem construída. E eu repito, é uma comparação com uma casa de alvenaria ou madeira, ou seja, do que for, mas aqui está falando da casa espiritual, da sua vida espiritual, que reflete na vida física. Assim como uma mente sadia gera também um corpo sadio e vice-versa, mas mais a mente. Agora também, vejam bem, também uma vida sadia, uma vida em Cristo gera paz, gera alegria, gera tudo de bom. Pois bem, crescer na graça, como eu já disse, né, e no conhecimento, é justamente cavar essa vala profunda. A rocha, aqui onde ele assentou a sua casa, é Cristo Jesus. Mas não apenas Cristo Jesus, é ele crucificado. Ele entregou a sua vida na cruz. Podem compreender isso? Ele morreu para nos salvar. Podem compreender isso? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o enviado para nos salvar. Amém? Ele é a rocha, firme a sua construção, entre aspas, na rocha, que é Cristo. Veja, o que vai acontecer? As adversidades virão. Ah, pastor, mas comigo nunca aconteceu nada, está tudo bem. Se não aconteceu, vai acontecer. Porque ninguém passa por esta vida pecaminosa incólume. Simplesmente temos as respostas aos nossos erros, temos as consequências aos nossos erros. Deus pode, por exemplo, perdoar um pecador, mas segundo as leis do homem, ele vai cumprir uma pena.
Deus pode salvar a alma de um doente, uma doença grave, pode salvar a alma, mas ele também pode falecer, embora vá habitar os céus. Então, as adversidades virão, Satanás tentará destruir essa casa, mas porque ela foi firmada com os alicerces da fé, na rocha verdadeira que é Cristo, então ela vai subsistir. Você vai passar por muitas situações na vida, mas sempre terá vitória. Amém? Vamos ao versículo 49 para nós terminarmos. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre areia, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Tem muita gente aí, ricos e abastardos, vivendo nos pícaros, vamos dizer assim, da riqueza. Mas nós temos exemplos que eu não vou estar citando, principalmente os nossos políticos, muitos deles, obviamente. Mas não é só na política, não. Em todas as áreas da vida tem pessoas construindo a sua vida no lamaçal, não construindo na rocha. Simplesmente os que não dão, preste atenção nisso, os que não dão ouvidos à palavra, a sua obra não é firme. A sua consistência espiritual não é firme. A sua consistência moral é temporária. Ele está, vamos dizer assim, construindo na areia. E pior, muitas vezes constrói na areia movediça, aquela que quanto mais mexe, mais afunda. Eu não vou citar nomes, por uma questão de ética, mas vocês têm ouvido isso nos noticiários, não é? Ou constrói no cascalho, não tem firmeza. Enfim, as pessoas levam a sua vida toda tentando equilibrar ou justificar mentiras e coisas erradas. Eu fico pensando como pessoas de má índole conseguem explicar para seus filhos, explicar para seus familiares os seus erros, mas não conseguem, simplesmente são desmascarados. Pois bem, a verdade é que a tempestade virá, no momento certo ela virá. Agora, a tempestade vem para todos. As duas casas, aparentemente, externamente, eram iguais. Você olhando do apoio da terra para cima, eram iguais. O problema está no alicerce. E qual é o teste para isso? O teste Deus vai permitir na hora certa. Problemas virão. Um desemprego, um desgosto, uma traição, uma enfermidade, uma adversidade qualquer. E eu digo uma, é uma força de expressão, vem tantas quantas Deus permitir, porque nós somos tentados sempre. Além de tentados, ainda somos açoitados, por assim dizer, com as vicissitudes da vida, sem falar naqueles problemas que nós mesmos criamos para nós. Enfim, a verdade é que a tempestade vem, mas a ruína só vem se a casa for mal construída. E eu hoje quero dar uma dica para você sobre isso. O nosso Deus quer te ajudar nessa construção. Eu separei aqui no Salmo 27,
o início do versículo 1, que dá um conselho maravilhoso, que dá uma orientação maravilhosa. E esse foi um salmo escrito por Salomão, o homem de maior sabedoria na face da terra, dada por Deus. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, convide Deus, convide o Senhor. Jesus Cristo não é pedreiro, não é mestre de obras, mas é mestre de tudo. E ele detém a verdade com ele. E o único parâmetro para você conhecer a verdade de Cristo é a palavra de Deus. Os livros escritos pelos homens, muitas vezes são importantes, às vezes até corroboram, vamos dizer assim, com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é o mais importante. Caso você não saiba, é o livro mais lido na face da terra e é parâmetro para qualquer religião. Vejam bem, parâmetro para ensinar, é parâmetro para criticar, é parâmetro para edificar e é parâmetro até para destruir. Não tenha vergonha de ler a Bíblia. Ah, mas foi escrita por homens. Claro, claro. Deus usa as pessoas que Ele quer. Né? Deus usa o poeta para fazer uma linda poesia que você não faria. Deus usa os médicos, por exemplo, na medicina, e cada um na ciência que Deus lhe proporciona e que eles buscam. Não se incomode porque foi escrito por homens. Agora eu estou falando, é um homem que está falando. No entanto, a palavra é de Deus, não é minha. Eu estou lhe falando naquilo que eu também creio, naquilo que eu também busquei, naquilo que eu também encontrei. Para uma vida firme, para uma vida espiritual santa, para uma casa firme, casa espiritual, casa, a sua vida, essa casa é a sua vida. Faça de acordo com o modelo da palavra de Deus. Cabe os alicerces, chegue até a rocha, coloque os alicerces, construa na rocha. Cristo crucificado por nós é a rocha, e é a rocha eterna. Leia a Bíblia e entenda isso, e Deus te abençoará. Obrigado por me ouvir. Vamos agora orar para encerrar. Querido Deus, Pai bendito, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti. E mais uma vez te agradecemos, porque se ficássemos todos os dias dando graças, dando graças, dando graças, ainda seria pouco pelo bem que Tu nos fazes. Obrigado, Senhor, mais uma vez te agradeço pela vida de quem está ouvindo. E eu te peço, Senhor, que sejam ricamente abençoados. Aqueles que já te conhecem tenham a sua fé enriquecida. Aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, revela-te a eles e dá-te a conhecer. Tu só queres o bem para a humanidade. Eu sei que o desejo do Pai eterno, do Deus eterno, Criador de todas as coisas, era que todos fossem salvos. Mas Ele, infelizmente, Ele mesmo sabe que nem todos aceitam esta palavra. Mas aqueles que aceitarem terão a sua casa edificada nos céus e lá habitarão por toda a eternidade. Abençoa-nos, ó Deus, dando uma semana cheia da Tua graça. Abençoa os cultos do próximo domingo e logo, logo estaremos anunciando cultos para a semana também. Obrigado, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que você na sua casa diga
Amém e amém. Quão grande és tu, quão grande és